Entrevista hoje vai abordar o tema alienação parental sob a ótica jurídica. Nós vamos conversar com a advogada especialista em direito de família e sucessões, Tânia Arbo Persich, ela que vai conversar um pouco com a gente. Esse fato motivado muito em razão do acontecimento recente envolvendo o menino Bernardo em Três Passos, com a morte em Frederico Westphalen. Vamos saber mais detalhes deste tema sob a ótica jurídica, se este fato é muito pertinente ou acontece com muita frequência, e vamos saber como é que os advogados, os operadores do direito trabalham com este fato, com esta questão relacionada à alienação parental. O programa Elano Beckman Entrevista tem o patrocínio de Ciadome, Serviço Integrado de Atendimento da Obesidade e Distúrbios Metabólicos de Juí, atendido pelos médicos cirurgiões Celso da Silva Mello e Paulo Sibneichler. Os fones são 3332-1234 e 3332-5153. E a doutora Silvia Marchand Gomes, psiquiatra e psicoterapeuta, que atende em Juí, na Clinique, telefone 3332-8511, e em Santo Ângelo, na Barão de Santo Ângelo, 1063, fone 3312-5174. Ainda temos o apoio do portal ijuí.com, onde você pode assistir os nossos vídeos além do YouTube e da fanpage do Facebook. Tânia Persich, obrigado por nos receber aqui no seu escritório. É um prazer conversar com você. E baseado no caso Bernardo, esse é um fato que nos motivou a tratar desse assunto, ou que traz à tona, né, a questão da alienação parental, que é uma síndrome, né, conhecida aí pela sigla em inglês PAS, ou PES, e o termo proposto aí por Richard Gardner em 85 para a situação em que a mãe ou o pai de uma criança a treina para romper os laços afetivos com o outro genitor, criando fortes sentimentos de ansiedade e temor em relação ao outro genitor. Então, a definição está aqui, agora a gente vai tratar por conta da ótica jurídica, né? Você tem aí se deparado nos casos de separações, divórcios, com muitos casos de alienação parental? Boa noite. Nós, como advogados, em 13 anos que eu atuo na área de direito de família, eu digo assim que é muito frequente. São raríssimos as ações, os casos que a gente não detecta a síndrome da alienação parental, né? E isso ocorre de uma forma, às vezes, muito disfarçada, né? E de uma forma, algo assim bastante frequente, né? Isso aí ocorre praticamente em 80% dos casos de divórcio. É alto índice, né? 80%. Muito. É alarmante, né? Assustador. Que nada mais é do que o pai ou a mãe, vamos dizer assim, fazer a cabeça da criança de que o pai ou a mãe, né, com quem não está a criança, não é bom, é ruim e faz mal para ele, para a mãe, para a família. É mais ou menos por aí, dá para simplificar dizendo isso? A alienação parental, ela ocorre não só com... Eu acho assim que a gente tem que deixar bem claro que ela não ocorre só com casais que estão se separando. Ela pode e ocorre muitas vezes com pais que não estão separados. O que o próprio nome diz? Alienar, né? De uma certa forma, fazer com que aquele filho, né, ele deixe de conviver de uma forma que ele teria direito a conviver com outro genitor. E muitas vezes ocorre não só da mãe com relação ao filho, ao pai, né, ou do pai alienando com relação à mãe. Os dois podem estar causando uma alienação parental, né, entre eles, e que quem está sofrendo com isso, né, é o filho ou o adolescente. Então, o que ocorre? Aquele pai que comete alienação parental, ele usa de artifícios, né, dos mais variados, do tipo, hoje você não vai poder vir buscar porque o filho está com febre, né? A gente ouve muito isso. Não, você não pode vir buscar aqui porque eu não gosto da tua namorada, né? Você dificultando essa convivência no caso dos pais separados. Uma maneira de se cobrar ou de dar um troco, né? É como se eu vou te punir. Então, Sim. Eu vou te punir dessa forma. Eu vou usar o filho, né, o nosso filho, muitas vezes aí já vem uma alienação, o meu filho,
né? Eu que determino como eu quero que esse filho, se ele vai ir ou não vai ir na festa de aniversário, se ele vai conviver ou não com a tua família. E, na verdade, o filho é dos dois, ele não é? E ele é dos dois. E aí esse filho fica no meio desse fogo cruzado, né? E sofre, então, as consequências gravíssimas. Então, se busca com essa, o doutrinador buscou com essa lei que se puna aquele que está cometendo alienação parental. O caso Bernardo, né? O menino entrou promotoria dentro, fora dentro, denunciando desamor, né? Isso dá para traduzir que ele era vítima, estava sofrendo alienação parental, é isso? Sim, que ele estava sofrendo. É muito complicado tu vir hoje apontar os erros ou o que ocorreu de fato. Mas né? há indícios disso. Mas há indícios de que ele estava sendo feito algum tipo de alienação parental, porque veja bem, a avó paterna declarou que fazia 1 ano, 2, se eu não estou errada, que ela não tinha convivência com o neto. Isso, de uma certa forma, é um tipo de alienação parental, porque o pai que estava com a guarda do filho, né, com a guarda do Bernardo, deveria ter proporcionado, é a obrigação dele como guardião, proporcionar convivência com aquele familiar que não está ali. A avó, no caso do Bernardo, a avó. Talvez, é difícil dizer, mas talvez esse menino iria compartilhar alguns problemas, algumas situações com essa avó. Veja bem, ele entrou no fórum pedir uma ajuda, né? Ele entrou. Bom, e cadê os outros familiares? Aonde estavam? Quem cometeu essa alienação? Quem isolou o Bernardo da convivência? Eu tenho dito sempre para os meus clientes, pacientes, a gente sempre diz assim, e eu digo que o operador do direito de família, ele sempre tem que trabalhar com um profissional da área da psicologia junto, porque aquilo se mistura, né? É uma situação de uma separação, né? As pessoas estão envolvidas, elas estão alteradas, né? Mas eu sempre tenho dito o seguinte, você vai ficar com a guarda, que eu sou a favor da guarda compartilhada, mas se você quer a guarda única, você tem que prestar bem atenção numa situação. Você tem o dever, obrigação de proporcionar a esse filho a convivência com a outra família que não tem a guarda. O que é a outra família? Avós, tios, primos, né? Você é a guardiã, você tem a responsabilidade. E não cometer alienação parental no sentido de proibir isso. Então é muito comum, infelizmente, nós temos assim, tu não acredita que se usa uma criança para se atingir o outro genitor. Isso tem muito. Muito? E essa são raros os casos em que... São raríssimos os casos que o casal consegue pôr fim no relacionamento ou que não era uma convivência harmoniosa, com maturidade e que realmente evitem, né, que aquele filho sofra as consequências da separação e do divórcio. Você acha que se não tivesse indícios disso, que pudesse estar acontecendo alienação parental nesse caso do Bernardo, o desfecho poderia ser diferente? Talvez. A gente se pergunta, né? A gente escutou que a vizinha fez um depoimento dizendo que presenciou a madrasta com uma vassoura correndo atrás. Você não escutou isso? Eu li, Sim. Né? Que a vizinha sempre via ele perambulando pela cidade. Bom, mas essa vizinha que viu isso, o que ela fez? O que ela fez quando ela viu isso? Ela, não vou me meter na situação do vizinho. Ela fez essa denúncia? Isso é uma pergunta que né? Ou agora ela viu. Ou seja, será que mais pessoas não foram negligentes com relação a isso? Agora todo mundo aparece e diz que presenciou, mas alguma vez você auxiliou essa criança? No sentido de realmente ir e denunciar o que está ocorrendo? E respondendo a tua pergunta, com a avó, eu acredito que a avó era mais uma chance que ele teria. A avó iria presenciar, né? Ele talvez teria compartilhado isso com a avó, não sabemos, né? Sim. Mas eu acredito que poderia se ter evitado. Até porque ele tinha lá uma amiga, né? Um casal de amigos da mãe que davam um apoio e que daqui a pouco fazia até às vezes de uma mãe que estava faltando, né? Sim, que inclusive ele citou que gostaria que eles fossem os pais, os pais, né? Dele, né? Nessa situação ocorreu isso. Você falou que trabalha junto com uma psicóloga.
no sentido de recomendar que o casal faça análise, faça um acompanhamento psicológico? Por que não isso? que a psicóloga trabalhe junto com você no momento que você trata aqui das questões. Não, porque há sempre... eu acho, não tenho certeza que o processo na área de direito de família se resolveria 95% se os casais tivessem oportunidade de fazer terapia, um acompanhamento psicológico. Então a gente vê absurdos, por isso que eu falo isso. Principalmente na questão da guarda compartilhada. Né? Isso é uma questão que você recomenda e bate bastante em cima dessa tecla. Mas a guarda compartilhada é a lei, é a regra. A guarda unilateral, a guarda única, que é a exceção. Nós deveríamos ter que provar, nós advogados, deveríamos ter que provar que aquele pai ou aquela mãe não tem condições de exercer a guarda conjunta. E não ao contrário como está ocorrendo. Nos processos, os advogados têm que provar que a guarda compartilhada pode ser exercida. Olha a distorção que tem com isso. Isso seria já da lei, a lei automaticamente. Já diz, não se discute, a guarda é compartilhada, ponto. Canetaço. Isso resolveria muito. A minha opinião jurídica, Sim. pela minha visão que eu tenho de advogada na área de direito de família. Bom, mas os pais não se acertam, né? A justificativa dos magistrados, não, mas eles não se acertam, estão sempre brigando, eles não têm como exercer uma guarda compartilhada. Como é que vão exercer uma guarda compartilhada? Eu resumiria assim, o problema é deles. Vão se tratar. Eles têm que aceitar. E a justiça define as regras. O filho não tem que ser punido porque os pais se divorciaram. Sim. Os filhos têm que continuar com o pai e com a mãe, com a responsabilidade e com a guarda dele. O filho precisa disso. E é uma distorção. A gente tem que se esforçar ao máximo para dizer, senhor juiz, o meu cliente pode ter a guarda junto com a mãe, a compartilhada. Teria que ser o inverso. Eu teria que dizer, senhor juiz, aquele pai não pode ter a guarda junto com a mãe por isso, por isso, por isso. Mas fundamentando, entende? E aí entra a equipe multidisciplinar, que é o que? Os psicólogos, assistentes sociais. É uma rede. Se um desses setores na rede falha, eu acredito que o juiz, o magistrado, tenha dificuldades, o promotor, de visualizar isso. Então a gente depende de pareceres que muitas vezes não condizem com a verdade, ou que a gente vê que falta um conhecimento. E aí nós temos o quê? Decisões, não, a guarda fica unilateral, a guarda fica única para a mãe. Né? Tem movimentos de pais querendo a guarda compartilhada. A pergunta que eles vêm para mim, vem para nós aqui na parte da advocacia, é por que eu não posso ter a guarda também do meu filho junto com a mãe, se até então eu era o guardião enquanto nós vivíamos juntos? Essa é a pergunta. Eu não sei o que responder, sou sincera, eu digo realmente. Isso está na cabeça dos magistrados. Eu também faço essa pergunta. Por quê? Por que ele não pode exercer? Né? Por quê? Se ele tem que dividir a pensão, tem que pagar a pensão dentro daquilo que é manter o filho com o padrão de vida que ele tinha enquanto casado, estavam casados, estavam juntos, é isso que é um dos nortes do legislador. Manter o padrão de vida do menor ou do adolescente, né, que ele tinha enquanto estavam juntos. Por quê? Procurar deixar ele o mais próximo do que era a vida dele anterior ao divórcio. Então, se ele tinha guarda dos pais, eram os dois que decidiam. De uma hora para outra aquela criança perde a guarda de um. Ele não tem mais essa assistência, digamos assim. Daqui a pouco a justiça está ajudando também a fazer essa alienação, né? Eu acho, por quê? Porque aquele que tem, acho não, eu tenho certeza, porque aquele que tem a guarda, ele se posiciona, eu tenho o poder. Eu sou a que administro, a que mando, a que determina se o filho pode ir na festa, a que determina se o aniversário vai ser na quinta ou na sexta, eu tenho a guarda. Não é assim? Então é a propriedade, o filho. Aquele que não tem a guarda, e na maioria das vezes é o pai, o que ele faz? Ele recua.
ele recua. E aí nós temos a questão daquele afastamento do pai na vida do filho. E aí a lei prevê que o filho pode entrar contra o pai por abandono moral e material. Bom, mas por que aconteceu esse abandono? A mãe incomodou tanto, desculpa a expressão da palavra, mas acho que a gente precisa, né, começar. A mãe incomodou tanto que aquele pai se afastou. Ele se afastou. O legislador, o magistrado tirou ele tirou sobre a ótica dele a guarda. E aí aquilo vai puxando o outro, né? Alienação parental, usar, coordenar, chantagear. E quem está no meio de tudo isso? A criança. O filho, a criança. Depois vai ser o adolescente e depois ele vai dizer, vem cá mãe, você tinha a guarda e o que aconteceu com o meu pai? O que houve? Você tinha guarda, você tinha obrigação de chamar o meu pai para a responsabilidade, não afastar. O programa Elano Beckman Entrevista tem o patrocínio de Ciadome, o Serviço Integrado de Atendimento da Obesidade, Distúrbios Metabólicos de Juí, e atendido pelos médicos cirurgiões Celso da Silva Melo e Paulo Sibinachler, telefones 3332-1234 e o 3332-5153. E a doutora Silvia Marchand Gomes, psiquiatra e psicoterapeuta, que atende em Juí, na Clinique, telefone 3332-8511 e em Santo Ângelo, na Barão de Santo Ângelo 1063, fone 3312-5174. E o apoio do portal iju.com. O programa Elano Beckman Entrevista conversa com a advogada Tânia Arbo Persich, especialista em direito de família e sucessões. Estamos abordando o caso Bernardo, o tema alienação parental sob a ótica jurídica. Olha, eu recolhi aqui, tomei a liberdade para recolher informações da Lei 12.318, que trata como formas exemplificativas de alienação parental, além dos atos assim declarados pelo juiz, alguns pontos. Realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade. Dificultar o exercício da autoridade parental. Dificultar o contato de criança ou adolescente com o genitor. Dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar. Omitir deliberadamente a genitor informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e alterações de endereço. E por aí vai, né? Um pouco daquilo que você falava antes. Eu tenho a guarda, então eu vou decidir que informações eu libero, quando pode, quando não pode, né? O que pode e o que não pode. E aí você falava, defendia a questão da guarda compartilhada como algo que já está previsto na legislação e que seria a melhor forma, inclusive, para evitar que se fizesse ou que se faça, né, a alienação parental, não é isso? Sim, e veja bem, o advogado ele vai defender os interesses do cliente. Então, eu tenho adotado que quando vem até mim uma mãe que exige, né? Olha a expressão, que a guarda seja compartilhada, única, que ela tenha guarda, eu procuro, sempre pensando na criança que está envolvida, eu procuro, de uma certa forma, convencê-la de que seria muito bom para ela e para o filho que a guarda fosse compartilhada. Eu acho que a nossa obrigação dos advogados que trabalham na área de direito de família é contribuir para que haja os avanços. Não adianta nós termos as leis, não adianta nós termos a lei da guarda compartilhada se a gente não auxilia para que isso ocorra, que efetivamente ocorra. Então, eu tento conciliar a nível de escritório que ela entenda que ela vai ser muito mais inteligente concordando com a guarda compartilhada, que ela vai estar compartilhando obrigações, compartilhando os deveres, né, chamando para a responsabilidade aquele pai, aquele genitor, do que a guarda única. Mas é visível que a mãe, ela é cega para isso. A grande maioria das mães, elas não enxergam isso. Elas têm o intuito de prejudicar, né? E aí é tal da situação do divórcio. Não existe, são raros os bons divórcios, né? Os divórcios sempre ocorrem com litígio, né? Com tumulto,
com brigas, com traumas. E ali já vem aquela carga. Então a gente tenta, como advogado, demonstrar isso. Tá, mas a senhora não é advogada da cliente, a cliente não... Não, eu vou vestir a camiseta e vou buscar aquilo na justiça, o que ela está me pedindo. Mas antes disso, eu tenho uma criança, que eu penso. Né? Então, se não há motivos para aquele guardião, aquele outro pai não ter a guarda, se não há motivos relevantes, algo que realmente impeçam ele de exercer a guarda compartilhada, não teria por que existir. Esse é meu ponto de vista. Eu sou uma defensora da guarda compartilhada, sempre fui. Ah, mas o seu pai é um negligente, o seu pai ele nunca se preocupou. Não, aí é um caso que tu vai ter uma atenção especial, né, um caso pontual. Mas a grande maioria dos pais estão buscando na justiça poder conviver mais vezes com o filho. Isso é ótimo, é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Você fala, ela pede. Geralmente as mães é que ficam com a guarda do filho? Sim. É por aí que a justiça decide? Nós ainda temos, né, aquela questão da cultura, né, cultural. E os pais, eles, por questões culturais, eles não querem, eles poderiam também entrar requerendo a guarda única. Eles a gente não percebe isso nos pais. O que eles querem é participar também. Eles muitos dizem, olha, eu não quero tirar a guarda, tá, deixa, não vamos brigar, eu não quero tirar a guarda da mãe. A mãe é uma ótima mãe, e o meu filho precisa, mas eu quero participar também. Tu falaste ali, que é uma das características, a questão de dificultar a convivência. Isso ocorre muito, por exemplo, aquela mãe que de uma hora para outra que tem a guarda resolve ir embora para outro estado. Né? Muito comum isso. E aí o filho vai junto, fica longe. Aí fica aquele pai desesperado. O que ele pode fazer? Bom, se ficar comprovado que essa mudança de domicílio é justamente de cunho para prejudicar essa convivência, é um tipo de alienação parental. E é muito comum. As mães não têm mais o que fazer, eu vou embora. Eu tenho a guarda e vou levar o filho. Veja bem, olha a situação desse pai que fica. Dessa criança, né? Dessa criança que está nesse meio. Bom, antes da gente seguir falando um pouquinho mais sobre a lei que prevê até inclusive punições para alienação parental, sim. E que não está sendo muito levado em conta, pelo que eu posso perceber, como é que fica a situação do casal, da família, da criança nesse meio termo, nesse ínterim, enquanto o processo está acontecendo, rolando, tramitando para que se defina o divórcio em si e a guarda? Eu vou consignar aqui que eu sempre estou falando a regra, tá? Existem as exceções, né? Às vezes daqui a pouco, bom, mas não é com todos, não. Mas a regra, toda a família toda, e família é todo o núcleo familiar, é um caos total. É litígio e litígio. É litígio porque levou o filho em horário 15 minutos após, que levou o filho 15 minutos antes, é aquela criança que começa a ter problemas na escola, é um horror. Eu digo assim que é uma coisa assim, tem um ditado que diz que nada é tão ruim que não possa piorar, né? O divórcio por si só já é ruim. E aí, quando vai para a esfera da decisão de pensão e de guarda e de regulamentação de visitas, que também a guarda compartilhada pode ser fixada uma forma de visitas. Por uma questão de ordem, tu pode ter a guarda do teu filho e exercer a visita em horários, para a criança se organizar. Ela tem o horário da escola, ela tem toda uma situação, então por uma questão de rotina. Pode ser feito isso também. E isso não se consegue. Pensa assim nos piores empecilhos que possa existir, ocorre. Desde o tipo, eu não entrego meu filho porque ele foi com a roupa assim e está voltando com a roupa assada. Então foi com a roupa nova e volta com a roupa velha. Absurdos. Falta de maturidade aí. De se fazer 2 aniversários para comemorar um aniversário de um filho. 2. Isso acho que já é até mais comum, né, acontecer. Mas é triste, né? É triste. Porque o aniversário do filho, sim, os adultos que resolvam.
os adultos que resolvam o problema deles. Vão fazer um acompanhamento psicológico para poder conviver num espaço. A alienação parental está prevista em lei, já citamos aqui, a Lei 12.318, e ela prevê penalidades para quem comete isso. Sim. Que penalidades estão previstas? Maravilhosas penalidades. Gostaria, sim, que elas fossem aplicadas, né? Que efetivamente fossem aplicadas. A suspensão do Instituto da Guarda, né? Da guarda daquele genitor, ele pode se tirar a guarda dele e passar para o outro genitor. Ou o deferimento da guarda compartilhada, para que aquele outro genitor, ou o pai ou a mãe, passem então a fiscalizar de uma forma mais direta. Advertência, né? Pode-se tirar a criança do convívio por hora ou de uma forma cautelar, a criança da residência da mãe. Mas e eu acho que é o mais grave a questão até do pátrio poder, né? Se tira aquele genitor que está cometendo o pátrio poder. Isso não tem acontecido. Olha, quem é que fiscaliza isso? Quem fiscaliza são os órgãos, o Conselho Tutelar, a rede de proteção. A rede de proteção, o promotor, e quem chega a oferece notícia para o juiz, quer dizer, o Conselho vai processo, lá sim. E aí e leva para a promotoria que oferece uma denúncia. Isso, e aí se instala um processo, que pode ser dentro de um processo que está ocorrendo, que está tramitando, que é um divórcio, ou pode ser um processo apenso. Você lembra de algum caso que você tenha atendido, acompanhado, que tenha resultado em penalidade a partir de violação da lei? Dois, em 13 anos. Em 13 anos, dois casos. Anos. Isso tem que ser dito. Isso num universo de quantas centenas de casos? Não só do que eu atendo, mas assim, uma proporção de 20, 30. Dois. 20, 30 cada... Não, 200, mais. 1%. 1%? 1% que eu vi realmente que aquele pai ou aquela mãe que comete alienação parental, ou ambos, né, sendo punidos, se aplicando a lei. Existe a lei que pode ser aplicada, né, em defesa da criança, e muitas vezes ela é deixada de lado para evitar, talvez, o quê? O que você acha que pode ser que a justiça não concede isso, ou porque falta denúncia? Eu acho que falta a denúncia, né? Eu acho que falta uma efetivação por parte do magistrado de averiguar realmente isso, se está ocorrendo, de uma forma... Nós sabemos que tem toda a questão das dificuldades, né, do Poder Judiciário, enfim, mas teria que ser feito em um tempo, né, que se pudesse chegar ao final, ou chegasse a uma conclusão, né, uma sentença, e na maioria das vezes o próprio genitor que fez a denúncia, ele desiste. Ele faz o acordo, ele tipo Maria da Penha, assim, né? Ele abre mão, assim. A comprovação de alienação parental que esteja sendo cometida, é mais difícil comprovar isso? Tipo, quando ele vai lá, atende uma situação, vê que é alienação parental, ele tem que, na verdade, a promotoria vai colher provas. A prova disso é difícil? Ela não é uma prova difícil. Não. Só que a gente precisa provar. De que forma tu vai provar? Com a equipe. A equipe vai fazer o atendimento. O assistente social vai lá, isso que eu disse no início da nossa conversa. O assistente social vai verificar isso. A psicóloga vai verificar isso. E vai levar esses elementos para o juiz. O juiz, com essa equipe que está auxiliando, mais os depoimentos, ele vai entender ou não pela alienação parental. É simples, né? Agora, por que não ocorre isso que a gente não entende? Eu, como advogada, não entendo isso. Os pais ou as mães, vamos dizer assim, eu falo pais porque na maioria vezes é o pai que entra com esse pedido, eles se frustram com relação a isso, né? Não se comprova. Os atendimentos, né, tem que ser o atendimento mais frequente com a psicóloga, teria que ter uma dedicação, mas aí nós nos deparamos com a questão de falta de operadores, né, dessa equipe, enfim, né? Toda uma rede aí, vários fatores que contribuem para isso.
Tânia, obrigado pela entrevista. Prazer conversar contigo. Eu que agradeço a oportunidade. Tá bom. O programa Elano Beckman Entrevista hoje abordou o tema alienação parental sob a ótica jurídica. Nós queremos convidar você a curtir nossa fanpage no Facebook, facebook.com/Elano Beckman Entrevista. Também você pode se inscrever no nosso canal no YouTube e ainda acessar nosso site, nosso blog. O programa tem o apoio de Ciadome e também da doutora Silvia Marchand Gomes. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.